Não está aberto. Sem problema. Então, eu vou falar aqui sobre o kefir de leite, né? Que, na realidade, é um tipo de uma bebida fermentada, né? Eu vou usar, no lugar do meu rosto, o Charlie Brown, que é um apelido de uma amiga muito próxima, né? Ela me chama de Charlie Brown, então eu vou usar o Charlie Brown no lugar do meu rosto, né? Então, no nosso grupo, a gente tem falado de alimentos que fazem bem para a saúde, né? Então, esse tema faz parte de outras apresentações, levando a sequência aí, né? O próprio Geraldo apresentou, né, o pão com levain, né, que é um fermento natural, que melhora muito a qualidade da panificação e nutricional do pão, ele apresentou, né? Hoje eu estou falando sobre kefir de leite, né? E eu já levanto a proposta, eu convidei a Adriana a estar aí com a gente, né? A Adriana Grativol. Ela é especialista na kombucha, né? Que usa outra forma de preparado de fermentação, né? Que é o SCOBY, eu não sei como fala isso, né? E a Adriana é especialista em kombucha, né? Ela, inclusive, é empreendedora, ela tem uma empresa, né? Ela produz a kombucha para vender, ela em garrafa, ela tem uma marca comercial, né? E tá progredindo, que bom, né? Aí a menininha dela, né? A Olivia, e a marca registrada da Adriana. Então, Adriana, você é a nossa convidada aí também, né, Marcelo? É verdade. Nossa, vai ser um prazer. Tamo Tá, aí. já estou fazendo a propaganda aí de um próximo, tá? Porque, assim, eu confesso a vocês, na nossa idade é bom pensar um pouquinho na saúde, né? Então, estamos em casa, podemos consumir alimentos de melhor qualidade para a nossa saúde, por que não, né? Bom, no caso do kefir, ah, lógico, você pode comprar o kefir pronto, mas você fazer em casa eu acho que tem algumas vantagens, tá? Nós temos dois tipos de kefir. O kefir que é feito com leite tem um grupo de bactérias, né? E tem o kefir que pode ser feito com água e normalmente açúcar mascavo. Eu não tenho experiência, eu não fiz, eu não conheço ainda o kefir feito com água, tá? O kefir de leite, as bactérias, elas consomem muito a lactose do leite, né? E o kefir feito com água e açúcar mascavo, principalmente a sacarose, a frutose e tal, né? Eu lembro, na minha infância, eu tinha muito problema de gripe, alergia, dor de garganta. E minha mãe recebia muitas receitas, né? Os vizinhos, os amigos sabiam que eu tinha esses problemas. Eu lembro que minha mãe tentou fazer isso há 40 anos atrás, né? O kefir de água. Mas eu acho que ela não conseguiu dominar a técnica, não ficava muito bom, não consegui consumir. Mas o kefir de leite eu aprecio muito, tá? Então, a kombucha, quem vai falar é a Adriana, né? Lembra um pouco aí o kefir de água, só que o kefir são grânulos, né? A gente chama isso de biogrânulos, eles acabam indo para o fundo do líquido que entra em fermentação, né? E a kombucha parece que é um filme, é uma nata, uma camada diferente. Então, não vou falar disso, que é a especialidade da Adriana, não vou nem me atrever, tá? Já o kefir de leite já é uma experiência que eu tive há algum tempo atrás com uma aluna de iniciação científica, né? A minha filha Laura está aí com vocês, assistindo essa apresentação, né? E ela teve um problema com diabetes e ela era muito sensível a infecções quando começou isso, há uns 3 ou 4 anos atrás, tá? E minha aluna de iniciação científica falou, professor, por que que você não faz kefir para sua filha, né? Eu falei, kefir, o que que é isso? Eu falei, são uns grãozinhos que a gente coloca no leite e o leite fermenta, parece um iogurte, é gostoso e agradável de você ingerir, de você consumir, dá para fazer várias coisas, e aumenta a resistência imunológica, a pessoa fica mais resistente a infecções bacterianas, virais, etc. Falei, lógico, me dá aí que eu quero sim, e ela me ensinou a fazer. Então, de lá para cá, eu tenho feito em casa, né, e nós todos apreciamos e temos consumido bastante o kefir de leite. Então, assim, o grãozinho do kefir parece um coalho, né? Parece, tem gente que compara a aparência dele com a couve-flor. Você joga isso no leite, pode ser leite natural, fervido, ou leite pasteurizado, fresco, ou leite de caixinha recém-aberto. Você bota num frasco bem limpinho, tampa, tem gente que cobre com um paninho, eu prefiro tampar bem,
né? E você deixa isso fermentando de um dia para o outro, tá? Eu vou abrir um videozinho, vou ver se vai funcionar, espero que funcione, mostrando como é que é o kefir de leite para vocês, né? Então tá aí já o kefir fermentado, ele parece um manjar, tá? Ele fica com aspecto viscoso, tá? Parece Maria mole, assim, sei lá, ele tem um aspecto mais, parece um pudim bem mole, né? Aí, para a gente beber, eu gosto de passar numa peneira bem fininha, tá? Porque aí eu quebro essa estrutura dele, né? Ele continua espesso, eu uso leite integral, que eu gosto mais. Você pode fazer isso com leite desnatado ou leite semidesnatado, né? E os grãozinhos, né, que é a semente do kefir, ficam retidos na peneira bem fininha, tá? Né? Então, depois que você passa bem, depois eu vou mostrar como é que a gente cuida desses grãozinhos, né? E essa bebida coada, então, né, depois da fermentação do leite, que demora aí normalmente de 15 até 30 horas, não, em média 20, 24 horas, né? Você coloca numa garrafinha, né? Uma garrafa bem limpinha, que tenha uma tampa boa, né? Que seja fácil de lavar. Essa garrafa eu achei ela no supermercado o dia que eu vi, falei, vou comprar, né? Porque a tampa é muito boa. Aí você põe na geladeira e fica geladinho, e aí tem várias formas de você consumir, né? Até com vodka, vocês me fizeram criar aí uma receita de vodka. Agora eu vou acostumar com esse negócio. Então, gente, o kefir ele é muito consumido em outros países, tá? Por exemplo, na Rússia, eles consomem como se fosse café aqui para nós. Tá? Café da manhã deles lá é com o iogurte de kefir, tá? Você pode falar iogurte de kefir, porque é um tipo de iogurte, tá? E lá é muito famoso, né? Conta até a história que na Rússia o kefir começou no início do século, que um empresário muito rico mandou uma funcionária dele que era bonita tentar seduzir um sultão lá na região do Cáucaso. Era um cara muçulmano, né? O cara se apaixonou pela mulher e não quis dar o kefir para ela trazer para o patrão e sequestrou ela, né? Aí teve uma pequena guerra, né? O cara conseguiu recuperar a senhora, né? A mulher, mas o sultão propôs, né? O que ele queria em troca da mulher, né? E a mulher foi trocada por 5 quilos de grãos de kefir, né? Aí esse empresário, então, ele espalhou o kefir pela Rússia toda, né? Então, assim, mas é um alimento que já se conhece há mais de 2000 anos, né? E de pastores ali na região do Cáucaso, né? Kefir em turco significa sentir-se bem, né? Então, na Turquia, o kefir se espalhou para o resto do mundo, né? Na Chechênia, por exemplo, ele é cultivado em sacos, né, em bags de couro de ovelha, e é pendurado na porta da casa das pessoas. E isso acontece em vários países, não é só na Chechênia, não, né? Então, quando eles vão receber familiares, visitantes, né, a pessoa, quando vai entrar na casa, tem que tomar aquele leite. Para quem não conhece, né, eu não sei como é que é a aparência disso lá, mas é um leite, o pessoal diz que é um leite mais azedo, né? Meio com aspecto de azedo, né? E lá é vendido até em semáforo, né? Então, são uma bebida bem famosa e dessa região, né? Da região do Cáucaso, dos Balcãs, né? Onde está esses dois círculos, né? À direita seria a região do Cáucaso e à esquerda os Balcãs, né? Dessas regiões o kefir se disseminou por toda a Ásia, também pela Europa, recebendo vários nomes, né? Então foi para o Tibete, foi para o sul da Ásia, para a Mongólia, e se espalhou para o resto do mundo, né? Essa região do Cáucaso, né, que fica aqui entre o Mar Negro e o Mar Cáspio, né? E se acredita que a origem do kefir foi aqui nas montanhas do norte do Cáucaso, na região que hoje seria, né, a Chechênia, né? Essa região por aqui, mais ou menos aqui, né? E originalmente o kefir era feito com leite de ovelhas, né? Com leite de cabras, né? Bom, hoje existe inclusive produtos comerciais em vários países, inclusive no Brasil, né? Para você comprar o kefir.
e ele é vendido, né? Aparece nas embalagens, no rótulo, a palavra kefir, não é iogurte, né? Qual seria a diferença? Eu vou mostrar para vocês, né? Bom, para que fazer isso em casa? Essa é a minha filhinha Helena, quando tinha alguns 6 ou 7 meses de idade, um pouco mais, né? Primeiro, assim, é um alimento saudável que faz bem para a saúde e que o custo, né, desse alimento é 1 litro de leite, né? Ao fazer o kefir em casa, né, os benefícios da saúde eu vou falar logo mais, mas você também consegue avaliar a qualidade do leite que você está tomando, tá? Porque vocês vão ver daqui um pouquinho, né, dependendo da qualidade do leite, quando você faz o kefir, ele não fica bom. As bactérias não se multiplicam da mesma forma, muda o sabor, muda o aspecto, tá? Então, sem fazer análise de laboratório nenhuma, sem ser especialista, você faz o kefir com leite de pior qualidade, o kefir não fica bom, né? Bom, depois que o kefir está pronto, você pode coar, você pode consumir ele de várias maneiras, fazer muitos pratos muito gostosos com kefir. Para quem gosta de coalhada e iogurte, é muito legal, né? E para quem está em isolamento social ou em home office, é um passatempo também, né? Sem dúvida, né? Só para vocês terem ideia, alguns remédios, né? Quem gosta de tomar remédio, alguns remédios que são usados para aumentar a sua imunidade, né? Um dos mais famosos, né, é o leucogen, né? Que é um extrato feito com tipo de uma cabra, né? Timo de vitela, né? Que é um órgão rico em anticorpos e em proteínas, e você toma essas cápsulas, isso provoca o seu sistema imunológico, dá uma reação em você. Muitos médicos gostam de receitar o leucogen para pessoas que têm problema de imunidade. Se você tem problema de rotavírus, virose, gastroenterite, né, problemas abdominais, né, às vezes após uma crise dessa, uma infecção dessa, os médicos receitam o tal do Floratil, né? E quem não conhece também o tal do Leiba, né? Que é outro remédio também para recompor a flora intestinal, né? Porque no nosso intestino, né, e hoje muitas pesquisas comprovam isso, né? Tem milhares de bactérias. Tem pesquisas que dizem até que a gente tem tantas células bacterianas no nosso corpo quanto células nossas mesmo, né? E principalmente no intestino. Então, quando você sofre de uma infecção, de uma diarreia, um rotavírus, sei lá, né? Ou você toma muitos antibióticos, né? A sua flora intestinal ela interfere no seu equilíbrio físico, fisiológico, né? E o Floratil e a Leiba recompõem um pouco, né? Porque o Floratil ele é constituído de uma única espécie, é uma levedura Saccharomyces boulardii, né? E esse Leiba é o Lactobacillus, é uma espécie também liofilizada, né? Então, eles se enquadram, né, no caso, principalmente o Floratil e a Leiba, né, no contexto que a gente chama de probióticos, ou em prol da vida, aumenta a proliferação, as bactérias que colonizam o seu organismo, principalmente seu trato digestivo e intestino, tá? Enquanto que os antibióticos são os antagônicos, né? Quando você toma muito antibiótico, você elimina essa flora microbiana do seu intestino, tá? E tomem cuidado com a internet, porque às vezes, né, a gente encontra alguns produtos, inclusive esse aqui com o nome, ó, Kefir Real, eu encontrei, né? Aí fala que tem vitamina C, zinco, selênio, etc. A propaganda danada, o produto é caro, né? E para mim isso não, eu acredito que isso não é kefir, né? E na minha infância também eu lembro que a minha mãe, né, também aconselhada por vizinhos e amigos, tadinha, ela era costureira, não tinha dinheiro, mas ela comprava, eu era o único filho dela que consumia o tal do Yakult, né? O Yakult é um fermentado de leite também, feito de uma bactéria selecionada por um japonês, Minoru Shirota. Ele era um microbiologista japonês que selecionou bactérias intestinais em 1930 e fundou a Yakult, que se disseminou pelo mundo todo, né?
Mas também o Yakult é constituído... Alguém está falando? O Yakult é constituído de uma única espécie, né? Que é o Lactobacillus casei stipe shirota, né? Muito gostoso, eu gostava, adorava, mas muito açúcar, né? Ele é bem adoçado, né? Hoje a gente já tem o Yakult Sabores, o Yakult Natural, o Yakult Diet, etc. Eu lembro que na minha infância minha mãe comprava isso para mim, era muito caro, né? Bom, e os iogurtes, né? Os iogurtes, eles têm uma bactéria que faz a fermentação, né? Se eu não me engano, é o Lactobacillus casei também, tá? Cuidado, que alguns iogurtes com muitos sabores, eles têm espessantes, alguns têm até conservantes, né? Então, assim, deixa de ter aquelas propriedades naturais. Quem gosta de iogurte natural, se consumir o iogurte natural é melhor, mas também é caro, né? E você, ideal na hora de consumir, consumir com frutas. Mas ainda assim, você tem uma única espécie de bactéria nesses produtos, né? Industrializados. E tomem cuidado até com leite, né? Hoje a gente vai comprar iogurte, corre o risco, parece que é iogurte, mas não é, não tem leite, né? É um soro de leite reconstituído com espessante, com corante, nada contra, até gosto de tomar de vez em quando, né? Mas às vezes não é iogurte também, né? É uma bebida láctea reconstituída e corre o risco a flora microbiana dessa bebida ser muito pobre, né? Devido aos componentes desse produto, né? Bom, eu achei no mercado aqui de Campos Kefir para comprar. Kefir, né? Inclusive eu achei interessante porque alguns já me perguntaram, Silvaldo, você vai me mandar semente de kefir? Olha só, a logística é meio complicada, tá? Porque eu posso até separar um pouquinho do meu produto, mandar pelo Sedex para vocês, mas corre o risco de, às vezes, chegar aí e eu não garanto que isso vai estar bom. Você acha na internet algumas fontes para comprar kefir, tá? Eu achei interessante esse produto porque, pelo menos, o rótulo diz que ele é feito de grãos de kefir sem adição de açúcar, é um produto natural, né? Mas também bastante caro, né? Tem um prazo de validade de 50 dias, né? E eu paguei R$ 18 na garrafinha de 900 ml, 900 gramas, né? Um prazo de validade de 52 dias, né? Bom, agora eu vou falar um pouquinho mais sobre o kefir de leite mesmo, como é que prepara, algumas características dele, tá? Então, a minha fala agora segue esse roteiro aí, né? Características, propriedades Val, biológicas. só uma Oi, pergunta de por leigo, favor. pode ser? Ótimo. Qual a diferença? Você mostrou, né, o Yakult, você colocou o iogurte e a coalhada. Cara, a Existe coalhada, alguma diferença? olha só, existe a coalhada, você pode, tipo, como fala, usar o iogurte natural para fermentar o leite, tá? Aí esse fermento natural, ou tem um fermento de coalhada também. Minha filha que está online aí, às vezes ela está fazendo laticínio lá na engenharia de alimentos, ela até pode me ajudar. Existe uma bactéria para fazer a coalhada, um produto que você semeia no leite para fazer a coalhada. Ou você pode usar iogurte natural. Depois que ele fermenta o leite, ele produz ácidos, né? E aí, se você aquecer esse leite um pouquinho, devido à acidez, há uma precipitação da proteína, né? E aí você consegue fazer aquela coalhada quente, né? Ou se você conseguir uma boa fermentação, né? Ao inocular o leite com esse produto natural, ele fica com aquele aspecto do kefir que eu mostrei para vocês, né? Uma textura mais firme, né? Parecendo um manjar, né? Você pode consumir ele fresco ou aquecer e provocar a precipitação para você comer aquela coalhada parecendo um queijinho, né? Eu respondi, Marcelo. Sim, sim. Uma diferença é o seguinte, é a flora microbiana, né? Então, todos esses produtos, eles são constituídos, né, de uma única espécie, às vezes, de bactéria, né? Que foi selecionada específico para aquilo, né?
enquanto que o kefir não, é um produto mais natural. Eu vou explicar um pouquinho para vocês, tá? Então, eu vou falar sobre as características, propriedades biológicas, preparo, manutenção das culturas, como obter inóculo. A ideia aqui é passar para vocês se sentirem animados, né, a também tentarem produzir o kefir em casa, tá? E de uma maneira mais higiênica, né? Porque nós não vamos arrumar essa bolsa de couro de carneiro, né, para fazer o kefir à moda antiga, não. Nós vamos fazer uma coisa mais limpinha, né? Bom, então o kefir feito com leite, também conhecido internacionalmente como milk kefir, é um leite fermentado que é produzido a partir da adição de biofilmes ou biogrânulos compostos de vários micro-organismos, né? Que são lacto e bifidobactérias e leveduras. Tem fungo na jogada também, tá? Levedura é fungo unicelular, né? Normalmente as comicetas, né? E qual a maior importância? É que é um alimento que desenvolve em você, melhora a sua imunidade, além de ser um produto gostoso de consumir, né? As pesquisas atuais mostram, né, que a nossa imunidade não depende apenas dos nossos anticorpos, mas também dessa flora microbiana que habita nosso organismo, né? Então, pegando a referência científica mais interessante que eu achei, né, uma definição, né, vou traduzir aqui kefir, porque o texto é grande, então eu deixei original, né? É um fermentado de leite ácido alcoólico, né, produzido a partir da fermentação, tem um sabor ácido e uma viscosidade cremosa, né, que foi originado dos Balcãs e do Cáucaso, né? Ele pode ser produzido pela fermentação a partir de uma semente comercial. Você pode comprar o kefir liofilizado. Eu não sei onde que nunca encontrei aqui no Brasil para comprar essa semente comercial, né? Ou você produzir a partir de grãos de kefir tradicionais que alguém cultiva e passou para você, tá? Depois que o leite fermenta, então aquela bebida coada é a bebida do kefir, né? Então, os grãos de kefir é um tipo de iniciador de iogurte, Aí. né? Com aspecto claro, amarelo, gelatinoso, né? E esses grãozinhos têm um tamanho variado aí de 0,3 até 4 centímetros de diâmetro, tá? Rico em muitas bactérias que produzem ácido lático, né? Então, bactérias que produzem fermentação lática, né? Leveduras, bactérias que fazem fermentação acética, um pouco menos, né? Mas esses organismos, eles se agrupam, eles crescem como se fosse uma comunidade, né? Essas colônias, né? Elas, dessas bactérias, elas se soldam, elas se estruturam a partir de uma matriz rica em polissacarídeos. Eu vou explicar um pouquinho, né? E essa matriz, ela solta células bacterianas desses organismos no leite, né? Que promovem, então, consomem a lactose e provocam a fermentação do leite, né? Então, o que seria biofilme ou biogrânulo, né? Então, como eu falei, é uma colônia de micro-organismos associados, simbiontes. Então, uma colaboração, um ajuda o outro, tá? Então, uma bactéria, ela consome melhor um substrato, outra bactéria consome o substrato da primeira bactéria, um fornece uma forma de alimento para outra, o outro fornece uma proteção, uma estrutura protetora, e essa simbiose desses micro-organismos é que desenvolve esses grãozinhos, né? Que a gente chama de biogrânulo. Isso tem sido muito estudado, os biofilmes e os biogrânulos na biologia atualmente, tá? Então é como se fosse um ecossistema específico, né? Esses organismos em simbiose. Então, algumas pesquisas aí mostrando a composição microbiana do kefir de várias origens do mundo, do planeta, na Bélgica, Argentina, no Brasil. Então, são vários artigos científicos compilados nessa revisão, né? Repare a quantidade de bactérias e leveduras que já foram descritas, né, em diferentes tipos de kefir
é mundo afora, né? Só essa do Brasil, deixa eu ver se eu consigo. Só te perguntar, você achou alguma da UFV? Não, especificamente não. Tá? Semente da UFV, esses grãozinhos, ou publicação, não. Eu não tive tempo de procurar muita coisa. Eu peguei um trabalho bem completo de revisão e estou usando ele aqui, de Legal. 2015, tá até ultrapassado, tá? Aí o Prado et al. 2015. Quem pegar o PDF depois, clicar no artigo, ele vai abrir. Tá? Então, reparem que a composição microbiana ela é muito Só um grande. minutinho, Né? Silvaldo. Você vai colocar uma pasta lá para o pessoal com o material, não é? Sem dúvida, o que vocês quiserem eu disponibilizo, tá? Não tem. Gente, Legal. eu sou engenheiro agrônomo, tá? E o meu objetivo aqui é passar isso para vocês, simplesmente isso, tá? Então, só lembrando aí quem fez agronomia comigo, né, das aulas do professor Reginaldo, meu grande amigo, né, já falecido, né? Ele ensinava para a gente que as bactérias produzem uma gosma ao redor das células, chamadas de exopolissacarídeos, né? E no kefir produz muito esse exopolissacarídeo. Aquelas bactérias e também as leveduras, né, produzem essa capa gosmenta como se fosse aquela mucilagem ao redor do caroço da jabuticaba, né? E isso é que faz o leite ficar também com aquela consistência cremosa, né? Então, boa parte desse exopolissacarídeo, ele é misto de várias espécies de bactérias e leveduras, né? E ele acaba sendo produzido um exopolissacarídeo específico encontrado só no kefir, que é chamado de kefirano, tá? Que é um polímero, né, de açúcares, né, eu nem me lembro exatamente, acho que é galactose, etc. Né? Aqui, é um Posso polissacarídeo. interromper um pouquinho? Eu queria ter uma dúvida quando você falou essa variedade de micro-organismos que existem no kefir. O fato de ter tantos micro-organismos, isso não pode também, com o uso contínuo, causar algum mal a esses micro-organismos? Com o tempo, o uso com muita frequência ou por longo tempo? A sua pergunta é excelente, muito boa, obrigado pela pergunta, mas podemos responder isso logo mais? Sim, claro, A claro. sua pergunta É é porque muito. quando eu uso o kefir já tem muitos anos, eu ganhei o kefir, a sementinha, e assim, tem tempo que eu uso, depois eu lavo com água, faço com leite, né? Depois, mas quando eu não estou usando, eu lavo com água e guardo, congelo na geladeira. E quando eu quero usar de novo, eu resgato. Inclusive, já passei para outras pessoas, né? Já tem muitos anos que eu estou usando. Então, Mas tem eu uma fico em pessoa. dúvida do tempo de usar continuamente, Isso, sabe? eu tô com uma pessoa aqui, gente, muito mais experiente que eu no manuseio do kefir. Que bom, né? Tem você e tem também o Luiz Vitor, né? O Luiz está aí, ele me falou que também já fez kefir há bastante tempo, né? A sua pergunta é muito boa, mas eu só para não, acho que vai atrasar um pouquinho se eu for explicar isso tudo agora, tá? Tudo Mas bem. você me cobra, por favor, tá? Ok. É, Então, esse exopolissacarídeo, ele que dá aquela consistência nos grãozinhos, né, e protege os grãozinhos, e também dá consistência na bebida, né? E esses grãos, né, é um heteropolissacarídeo composto principalmente de proporções iguais aí de glucose e galactose, formando aquela rede, aquela como se fosse uma matriz, que a gente chama assim, né? E tem algumas pesquisas estudando esse exopolissacarídeo dos grãos de kefir, né? E já tem muitas pesquisas dizendo, inclusive, que esse exopolissacarídeo ele tem efeito bioativo no nosso organismo, né? Por exemplo, inibir o crescimento de tumores, atividade antifúngica, antibacteriana, anti-inflamatória, etc. Tá? Então, isso é interessante também, né? Então, propriedades biológicas e medicinais, né? Então, ele é um probiótico natural, melhora as funções digestivas e funções intestinais. Então, algumas pessoas que têm problema de intestino preso, ele pode ajudar a regular as funções do intestino, porque essas bactérias elas tendem a colonizar, né,
a região interna ali do seu intestino. Então, cria como se fosse um biofilme, que esse exopolissacarídeo, ele é como se fosse uma graxa ali, né? Então, ele faz o bolo fecal fluir melhor, né? Então, você tem uma melhora nas funções intestinais, embora, né? Igual, quem perguntou para mim, eu não localizei de onde veio a pergunta, que fez A uma Irene, pergunta, a Irene, é, em algumas pessoas tem efeito o contrário, é interessante, parece que algumas pessoas quando consomem kefir, pode ter um aumento no intestino preso, isso já foi relatado, tá? Alguns relatos disso, né? Mas, além disso, tem o efeito de imunoestimulação, às vezes é a forma como consome o produto, né? Imunoestimulação e imunomodulação, né? Então, essas bactérias, elas provocam uma reação imunológica, né? Ameniza não resolve o problema de intolerância à lactose, porque elas consomem a lactose do leite, mas tem gente que consome leite, não tem alergia, mas tem problema de gases, tem cólicas, né? Então, o kefir ajuda a diminuir isso aí. Reduz colesterol e um pouco a glicemia, nem tanto, tá? Então, eu tenho uma filha que é diabética e isso não faz milagre, né? Combate bactérias patogênicas, então tem muitas pesquisas dizendo que essas bactérias são antagônicas às enterobactérias, né? E com a fermentação do leite, a liberação de ácidos que reduzem o estresse oxidativo, ou seja, o envelhecimento precoce, né? Então, mantém você jovem por mais tempo, né? Além disso, é relatado, como eu já falei, por kefirano, né, atividade antitumoral, principalmente câncer de colo e estômago, atividades anti-inflamatórias, reduz alergias, isso eu sou a minha própria cobaia disso, tá? E, além disso, há um enriquecimento biológico na parte nutricional, porque o leite ele é um alimento completo, mas após o processamento ele perde algumas coisas, né? E as bactérias voltam a produzir vitaminas do complexo B, vários minerais, etc., né? Então, está aí um slide que mostra esses efeitos, né, principalmente no intestino, né? Então, elas competem com nutrientes com bactérias patogênicas, estimula a produção de anticorpos, né? Elas disputam a adesão, a aderência ali nas paredes do intestino, né? Mantendo a integridade epitelial. Então, tem aquele mesmo efeito do Floratil, né? Depois que você sofre de uma diarreia muito pesada, você tomar o Floratil, você pode tomar o kefir, né? Produção de substâncias antimicrobianas, blá, blá, blá. Tá? E aqui, algumas dessas bactérias que fazem parte da composição de kefir no mundo todo, né? Essas bactérias isoladas, estudadas, por si só, elas já têm atividade biológica conhecida, algumas benéficas à saúde, ou seja, a cultura pura de algumas dessas bactérias já foi estudada também, com efeitos similares ao do produto composto, né? Logicamente, o kefir natural, ele é muito mais rico, então ele tem um efeito, né, complementar dessa comunidade toda no nosso organismo, né? Bom, agora sim, Irene, possíveis efeitos adversos que pode causar, né, o consumo excessivo, né? Se você deixar fermentar muito tempo, ele fica ácido. Então tem gente que tem, por exemplo, Eu já sensibilidade no observei que estômago. fica ácido. E qual é o tempo ideal de fermentação? Pois isso eu vou falar daqui um pouquinho, mas vai depender da condição de incubação, tá? Da temperatura de incubação. Se estiver muito mais quente, mais calor, você tem que reduzir o tempo, porque senão fica ácido, tá? Isso mesmo. A pessoa que tem refluxo, né, pode dar problema, tá? Devido à presença de álcool, se a pessoa tiver problemas crônicos no rim ou fígado, né, também vai ter problema, né? Se não for feito com critério, muito cuidados de higiene, pode haver contaminação de enterobactérias coliformes, né, que são patogênicas, né? Ou se o leite, que a matéria-prima, tiver alguma composição adulterada, né, alguma substância adulterada, porque aí é a matéria-prima que vem com o problema, tá? Isso é o que eu encontrei estudando um pouquinho aí essa semana, tá? Só para vocês terem uma ideia, na Mongólia,
existe um kefir feito com leite de égua, de cavalo, né? Chamado de kumis. Eu só não sei como é que tira o leite da égua, né? Se tomar um coice, né? E essa é uma pesquisa feita com o kumis, né? Mostrando aí a composição relativa dessas bactérias no kefir feito com leite da égua, né? Em cima seriam as bactérias, as espécies, e embaixo as leveduras, né? Essa pesquisa é interessante, que eles associaram, né, as espécies das bactérias encontradas em duas fontes que eles utilizaram lá do kumis na Mongólia, né? E associaram a variação das espécies da bactéria à composição de ácidos, e é isso que eu queria mostrar para vocês, né? São vários ácidos que são produzidos, né? O ácido oxálico, felizmente, é minoria, mas o ácido oxálico ele é tóxico. Se você comer, por exemplo, a taioba brava, né, ou a mandioca, a folha da mandioca, ele tem ácido oxálico e ele é tóxico, né? Felizmente não é o principal, é minoria, e na realidade se tiver muito ácido oxálico, esse kefir não é bom para a sua saúde, né? Mas os outros ácidos, todos os outros, em geral, não fazem mal. O ácido acético é o mesmo do vinagre, o lático, o málico, o cítrico, o tartárico e o succínico, né? Eles estão nas nossas células, são ácidos bons, alguns até com propriedades medicinais também, né? Bom, nessa pesquisa eles associaram também o paladar, né? A composição desses ácidos, né? A presença dos diferentes espécies de micro-organismos no kumis da Mongólia, né? Bom, gente, então assim, eu dei uma geral para vocês, né? Sim, do que é o kefir, né? Então agora, quem tiver interesse está convidado a integrar a nossa rede de como é que fala, Marcelo? Kefirologia. Kefirólogos, tá? Kefirólogo. Não, o Nós já kefirólogo é o cara que promove a kefirologia, que estuda. Pelo que eu sei, nós já temos uns 3 ou 4 kefirólogos aí, né? Então, assim, material necessário, né? Leite de boa qualidade, utensílios eu vou mostrar, água potável filtrada de boa qualidade para lavagem ou fervida, uma geladeira, né? Disposição, atenção para fazer o kefir, as receitas e alguém que consuma, senão você vai fazer isso para quem, né? Alguns utensílios que eu uso aqui na minha casa, tá? Vidros, colheres, eu vou mostrar um pouquinho mais detalhadamente, tá? Eu gosto desses potes que tem essa tampa que fecha com pressão, fica bem fechadinho, tá? Vai reduzir a aeração? Não, eu deixo uns 3 ou 4 dedos de ar dentro do frasco, isso não reduz tanto a aeração assim, não. A peneira bem fininha, né, essa de plástico mesmo. Não se recomenda usar metal, não é recomendado, todo mundo fala isso, usar colher de alumínio, nada disso. Então, vidro, plástico de boa qualidade, né? Esses potes é onde você vai fazer a fermentação. Uma tigela de vidro de boa qualidade, né? Eu também gosto de usar um potezinho menor, porque às vezes eu quero guardar só o grãozinho, então eu faço só um pouquinho, só para o grão, né? E esses filtros que têm a saída mais larga, não pode ser um filtro muito fino, não, senão o grãozinho não passa, né? E você, então, tem essas opções do mercado, né? E você pode usar vários tamanhos desses frascos. Eu gosto muito desses frascos, né? Esse vidro com essa tampa eu achei muito legal para você guardar o kefir na geladeira, tá? Andei comprando até alguns de presentes para alguns parentes que passaram a fazer kefir, pegaram minhas sementes, né? E também um lavador de mamadeira, para você lavar essa vidraria toda bem lavadinha, né? Tipo um lavador de pipeta, mas a gente compra na farmácia lavadores de mamadeira, né? Então a gente tem que ter muito cuidado na higiene, na lavagem desse material todo, né? Toda vez que usa, toda vez que vai fazer um kefir novo, né? Lava, né? E essa lavagem tem que ser feita com uma água de boa qualidade. Então, na pia da cozinha aqui em casa, né? Eu instalei 2 cavaletes, 2 filtros de cavalete debaixo da pia, fica escondido. Então, com esses rabichos, né, esses caninhos flexíveis, eu ligo num filtro comum, depois eu ligo num filtro de carvão, e depois sai uma água filtrada, que é a água que a gente consome aqui em casa, tá?
E é com essa água que eu dou o último enxágue em todo o material e na vidraria que eu uso, né? Então tá aí a torneira da pia aqui da minha casa, né? Vocês veem, a torneira da direita é água filtrada. E a torneira da esquerda, ela tem quente e frio. Como eu tenho aquelas placas de aquecimento de água, né? Eu também lavo a vidraria, depois que passo o sabão, enxago com água quente e o último enxágue eu passo água filtrada. Então, cuidado, alguém pode achar até que é excessivo, né? Mas o filtro de carvão remove o cloro da água, né? Então, o cloro faz mal para a fermentação, né? Ficar resíduo de água com cloro ali, né? Bom, e sem dúvida, né, a Pode qualidade do usar água leite. mineral? Eu não usaria, eu preferia usar água, se fosse para enxaguar a vidraria, usaria água clorada mesmo, tá? Porque a água mineral, às vezes, tem a parte microbiana, não te garanto, tá? Dependendo do prazo de validade, a água mineral pode já estar vencendo, né? E aí você vai ter um contaminante ali na água mineral, tá? Mas eu não acredito que ele vai ganhar a concorrência dos seus grãos, né? Se sua semente de kefir estiver bem ativa, acho que não vai ter problema não, né? Bom, gente, o leite, falar de qualidade de leite, principalmente para a minha turma aí de agronomia, o pessoal que fez o Gilberto Melo, né, ou participou do estágio lá da Nestlé na época, né, o programa PDPL, né, é chover no molhado, né, mas, sim, para os outros, né, e quem não é engenheiro de alimentos, não faz laticínios, né, tem muita bactéria que já vem no leite, né, e essas bactérias, elas podem ser desde da própria mama da vaca, né, na hora de tirar o leite, pode ter contaminação de coliforme, né, a forma como esse leite é transportado ou acumulado na fazenda, né, então, assim, a marca do leite, a qualidade do leite, do laticínio é muito importante, porque hoje em dia, os laticínios modernos, de melhor qualidade, eles têm um nível de exigência muito alto, tanto, tanto lá na fazenda já com o produtor do leite ou dentro da usina de beneficiamento de leite, né? Então, assim, uma das exigências fundamentais, para quem não sabe, né, é a necessidade de um resfriadouro, né? O leite tem que ser, assim que ele sai do úbere da vaca, ele já tem que ser gelado, né, resfriado, porque aquele calor, ele sai a 37 graus lá da vaca, né? Então, já começa a fermentação ali, né? E às vezes com bactérias maléficas, né, que fazem mal para a nossa saúde. Então, uma exigência fundamental já é o leite sair com resfriador, né? Outro problema, e lógico, aí o transporte refrigerado, o beneficiamento na usina, e aí vai, não tem como eu falar disso nessa apresentação para vocês, né? Outro problema que a gente tem no Brasil é a adulteração do leite, né? Então, muito problema de leite adulterado, né? Porque, como às vezes o transporte, o próprio produtor, né, não estou acusando ninguém, mas isso em várias regiões do Brasil acontece, né? Eles colocam soda cáustica, água oxigenada, formol, água sanitária, mercúrio e outras coisinhas mais, né? Para o leite não azedar antes de chegar no laticínio. E o leite, quando chega no laticínio, às vezes a fábrica não consegue detectar essas adulterações, porque o leite é uma suspensão muito homogênea, é difícil você detectar essas adulterações, né? Algumas são bem difíceis, por exemplo, a água oxigenada, né? Peróxido. Ele desdobra em água e oxigênio, né? Então não dá para você detectar às vezes, né? E isso acontece no Brasil, né? Então, algumas marcas de leite aí, essa reportagem de pouco tempo atrás, foi esse ano, né? Operação Leite Compensado. No S do compensado tem um cifrão, né? É o sujeito adulterando leite para ganhar mais dinheiro, né? Identificou lotes adulterados com formol aí, né? Então, assim, o tipo de leite que você compra, até o leite de caixinha, ele vai influenciar na qualidade do kefir. E se o kefir não ficar bom, desconfie, né? Pode ser a origem do leite, tá? Eu gosto, às vezes, de comprar de empresas maiores, até o leite é um pouco mais caro, né? Mas, às vezes, as usinas de beneficiamento, eles criam a vaca, eles dão alimento à vaca, a ordenha é toda mecânica, então, assim,
alguns leites são mais caros, mas a qualidade é melhor. E eu vejo isso quando eu faço kefir, tá? Professor, eu Oi. estava usando o leite, eu estava usando o Leitíssimo, porque eles recomendavam o Leitíssimo porque é uma melhor qualidade. Só que eu tive uma decepção com o Leitíssimo, porque eu abri um frasco e ele estava com contaminação do próprio material da embalagem no leite. Ele já estava adulterado, Tem que ver se isso não é um fechado. caso isolado, tá? Eu também não sou de queimar muito a marca, não, porque às vezes ocorre uma mudança na política de beneficiamento do leite, né? Então, esse próprio leite Italac aqui que saiu nessa reportagem aí de leite adulterado, né? Eu já fiz kefir com o Italac e ficou bom. Então, depende também da unidade de beneficiamento, de onde que vem o leite que está na caixinha. Você tem que olhar de onde vem o leite. Às vezes é de uma mesma marca, mas de uma unidade de beneficiamento diferente, tá? Mas o kefir... Sim, boa lembrança. E às vezes também, pode acontecer, né? De um lote, alguma coisa assim. Tem que ver se isso é frequente, né? Então, gente, assim, para quem faz kefir, pois não, desculpe. Quer falar, Irene, alguma coisa? Não, é só isso mesmo. Sua experiência é muito Só essa bem-vinda. questão com o leitíssimo, porque recomendava, como você está falando em qualidade do leite, né? Eu falei que eu tinha o leitíssimo como referência, e, no entanto, abri um frasco e foi a primeira vez, né? Foi um fato isolado. Né? Isso pode acontecer, tá? Depois, assim, eu tenho algumas marcas que eu uso bastante, né? Vocês vão ver eu mesmo nesses vídeos, né? Manuseando alguns tipos de leite. Então, aqui, como que eu faço o semeio, né? Então, vocês viram que eu filtrei, peguei os grãozinhos, tá lá a peneira, acabei de filtrar, né? Esse Porto Alegre, o Porto Alegrense, é um leite bom, eu já fiz várias vezes com ele, nunca tive problema, tá? Então, você já usa essas sementes, né? Já para fazer o próximo semeio, né? Inclusive, no fundo, esses grãozinhos, às vezes, eles ficam grudados no fundo do vidro. Então, corre o risco de você perder muitos grãozinhos se você não raspar o fundo do vidro, tá? Logicamente, a beirada do vidro, toda essa vidraria, ela tem que ficar protegida para não ter contaminação, né? A minha Então, dúvida é o depois... seguinte também, a gente pode usar o leite em pó integral, diluir para fazer? Dá certo? Eu nunca fiz. Nunca fiz com leite em pó, tá? Reconstituído. Não, Eu sempre usei o líquido. Eu sempre fiz com de caixinha, para falar a verdade, tá? Uhum. Mas tem gente que recomenda, às vezes, fazer o kefir com leite tipo A, né? Que é aquele que não é esterilizado, não é o HT, né? Ou com leite pasteurizado, aquele leite tipo saquinho, né? Então, gente, vocês viram como é que eu fiz o semeio, né? Deixa eu só voltar um pouquinho. Então, não vou passar de novo tudo não, tá? Vou só pegar do meio da nossa conversa para frente, né? Então, você mistura bem, né? Você viu que quando passa na peneirinha, você semeou o leite todo ali com as bactérias, né? E aí eu fiz só um pouquinho, porque neste caso, eu pus pouquinho leite, porque eu estou guardando os grãozinhos, tá? Mas eu poderia colocar 1 litro todo de leite naquele pote maior, né? Para mim fazer a bebida, para mim consumir. E se eu quiser, eu posso fazer o semeio de 1 litro ou quase 1 litro no pote maior para mim consumir, né? E reservar os grãozinhos com um pouco de leite nesse potinho menor para mim guardar o grão separado. Vamos supor que eu quero consumir o kefir na forma de geleia, ele mais pastoso. Eu não posso comer o grãozinho, né? Então eu separo, né? Bom, espero que, se alguém não entendeu o videozinho aí, me fala que eu explico, tá? Então, a questão da incubação, aí é aquela história da temperatura, tá? Temperaturas abaixo de 15 graus, o kefir vai demorar muito tempo, ele fica exposto até a contaminações. Oi. Desculpa, Pois eu não. não peguei o início. Como você adquire um grãozinho? Como consegue o Isso eu não grão? falei ainda, eu vou falar, Perdão, então, desculpa, tá? obrigada. Ok, já. De 15 a 20 graus, ele normalmente fermenta o leite, né, em um dia.
né? Aqui em casa eu estou conseguindo com 15 horas um kefir menos ácido, mais suave. Mas se você gosta de um kefir mais ácido, já com até meio gasoso, né, que tem um pouquinho de álcool, né, aí você deixa até 24 horas ou mais, tá? O leite até começa a talhar, né, um pouquinho, né? Temperaturas aí em torno de 20 graus, né? Quando já vai esquentando 20 a 25 graus, aí você vai reduzindo esse tempo. Por exemplo, no verão aqui em casa, se eu deixar 24 horas, fica muito ácido, né? Fica parecendo leite azedo, eu não gosto. Fica um pouco ácido demais, tá? E temperaturas acima de 30 graus já é excessivo, já começa a matar as bactérias, tá? Gente, eu estou correndo um pouco, porque eu acho que eu já passei de 1 hora, eu estou com medo, tá? Vocês me falam aí, se tiver interessante, eu vou tocando, senão a gente, né? Bom, como multiplicar os grãos do milk kefir, né? Então, esse amigo aí já mostrou para vocês que é do mesmo jeito, né? Então, você faz o semeio, a repicagem do mesmo jeito que você prepara o kefir, você multiplica os grãozinhos, né? Da mesma forma. Se a sua ideia é fazer bebida, você faz um volume maior. E, logicamente, quanto mais leite você põe, a fermentação dura mais um pouquinho. Se você pôr só os grãozinhos de um pouquinho de leite, né, ele vai ter aquela consistência cremosa de um dia para o outro, né, porque aí o semeio é muito denso, né, muita bactéria ali vai fermentar rapidinho o leite, né. Então, aquele potezinho com leite, depois que ele passa para a fermentação, né, então não é só botar o grãozinho no leite e pôr na geladeira. Você põe o grãozinho no leite e deixa incubando. Quando ele forma aquele cremezinho de novo, né, aquela massinha, aí sim ele fermentou, então ele ocupou todo o nicho, ele consumiu toda a lactose do leite ali, então colonizou todo aquele creme, né? Aí sim você põe na geladeira. E aí na geladeira isso pode ficar 15 dias, até mais, tá? Tem gente também que escorre um pouco o excesso do leite, né? E deixa os grãos com menos leite, ou lavam o grão com água e congelam, tá? Só que depois, na hora de você reviver esses grãozinhos congelados, você pode até congelar no leite aquele creme também, que acaba protegendo mais os grãos, na minha opinião, né? Na hora de você reconstituir, depois que passa pelo congelador, aí às vezes não fermenta bem, demora um tempo para o kefir acelerar a fermentação novamente, tá? É sinal que boa parte das bactérias morreram ali durante o congelamento. Hein, Irene, você tem experiência com esse negócio de congelar semente? Eu tenho experiência de congelar semente, sim. Tem pessoas que congelam com leite, mas quando eu não vou usar, por exemplo, eu já vi assim, se você vai ficar 1 semana, 2 semanas, um mês, no máximo um mês sem usar, então eu lavo as sementinhas, lavo bem o frasco de vidro, deixo fechado, lacrado e deixo no congelador. Aí, quando eu quero reutilizar, por exemplo, eu voltar a fazer, então eu deixo descongelando na geladeira, a temperatura da geladeira normal, para depois colocar o leite e lavo novamente, faço mais uma lavagem antes, aí coloco o leite para deixar fermentar, fazer um novo iogurte. Isso é interessante. Eu já congelei, tá? Mas teve uma vez que eu congelei, inclusive eu perdi. Quando eu fui reviver, nunca mais consegui fazer kefir. Aí eu parei de congelar, tá? Eu não perdi. Dessa parte que eu deixei congelada, eu tirei já doei para outras pessoas que me pediram, mas não perdi, não. Quando eu quero resgatar, eu consigo resgatar, É, só em eu, água e congelar, em água, não é em leite, então, que você não é em congelou. leite. Mas, na Ah, verdade, eu não deixo com água, não. Eu só lavo com água e deixo ele sequinho, só a semente seca. Só lavo, a usar a água filtrada enxuta, para né? lavar. Entendi. Enxuto. E aí põe num vidrinho e congela. Um vidrinho lacrado e congela. Eu vou tentar então, tá? Porque às vezes que eu fiz aqui, na hora de reviver o negócio, não ficou muito bom, tá? É, Gente, então vocês estão vendo minha tela aí, controle de qualidade agora?
Sim? Então tá. Então a gente olha a cor, né? Se o cheiro está agradável, se o sabor está agradável, se ele não está talhando o leite muito rápido, né? E se tem colônias estranhas. Então alguns grãozinhos começam a mudar de cor, ficar mais amarelo do que o normal. Quando isso começa a acontecer, é sinal que está havendo alguma contaminação, tá? De um modo geral, né, uma dica é o seguinte: toda vez que você vai fazer uma repicagem, né, quer seja para produzir a bebida ou para guardar os grãozinhos, ou para multiplicar os grãozinhos, né, você abrir uma caixinha de leite na hora. Então, você abre o leite UHT na hora e faz a repicagem ou faz a multiplicação do kefir ou produz o kefir para você consumir, né? Então, a gente não pega um leite que está aberto na geladeira para fazer a repicagem do kefir, tá? Senão vai contaminar com certeza, tá? E a lavagem dos grãos do kefir, que a Irene comentou, né? Então, deixa eu mostrar para vocês do jeito que eu tenho feito, tem funcionado muito bem, tá? Então, depois que incubou os meus grãozinhos, a semente, né? Tá lá, você viu? Parece um pudinzinho durinho, né? Tá bem firmezinho, tá legal, não tem contaminação nenhuma na superfície. Se você quiser ser muito meticuloso, né? Você pode rapar aquela parte de cima e jogar fora, né? Joga fora, se tiver alguma contaminaçãozinha ali, você já elimina nesse processo. Que o que está abaixo ali de 1 centímetro está praticamente as bactérias da sua semente, né? Aí você coa, extrai os grãozinhos novamente, vou até acelerar o vídeo um pouquinho, né? E você na peneirinha ali, você já vai fazendo o seu exame dos seus grãos de kefir, né? Se tá tudo legal, né? Cheira, experimenta a bebida que você coou para ver se o sabor está agradável, né? E aí você faz a lavagem. Então, aqui em casa eu uso a torneira da direita, né? Que é aquela água que passa por 2 filtros, né? Então, o grãozinho meu tem ficado bem bonitinho, bem saudável, tá? Outra dica que o pessoal fala também é que não adianta você tem gente que gosta que esses grãos fiquem enormes, né? Sabe, aquele grão exagerado, produz um copo de grão, é bobagem. Você não precisa mais do que uma colher dos grãozinhos para você consumir quase que diariamente. Aqui em casa a gente não consome diariamente, 2, 3, 4, 5 vezes por semana no máximo, né? Senão chega uma hora que enjoa também, né? Então aí você faz o seu, tá tudo bem, tudo bom? Abriu o leite novinho na hora, vocês viram, né? Ó, peguei o leite na hora, abri, quer dizer, esse leite é esterilizado, né? E eu faço o semeio bonitinho e fecho e vai para incubação novamente, né? Tá certo? Bom, onde obter o inóculo? Alguém perguntou isso, né? Como conseguir o inóculo, tá? Bom, o kefir tradicional, você pede para alguém que tem experiência que faz, né? Próximo a você, que você conhecer. Se você conhecer alguém de confiança que faz um kefir legal, pede a semente para ele, né? Se todos vocês pedirem semente para mim agora, eu não vou ter quantidade para mandar para vocês. Então, o ideal é a gente criar núcleos, né? Então, vamos supor, tem um pessoal aí de Araraquara, tem um pessoal de Brasília, tem um pessoal do Rio, né? Escolhe um para receber, vamos supor, a semente do Silvaldo, que seja, né? Essa pessoa vai multiplicar e vai espalhar para os demais. E é interessante você formar, tipo, o que a gente está fazendo, uma rede social, né? Então, assim, gente, eu perdi meus grãos, contaminaram, eu tive problema, alguém tem para me doar, né? E aí você pede doação. Se você entrar na internet, você tem alguns links, tá? Então, aqui, por exemplo, no PDF vai ficar um link aqui, né? 2 links, essa imagem de baixo, nessa página da internet. A pessoa te manda ele meio seco, liofilizado, nessas sacolinhas plásticas, né? E no de cima eu nem sei como é que manda, tá? No de baixo
várias pessoas que produzem, vou até abrir aqui, vamos ver se eu consigo abrir com agilidade. Aqui, ó, kefir, alimento probiótico, né? Você, na internet, você encontra, às vezes, um desses doadores próximo à sua região. E aqui tem os contatos para você tentar encontrar essa pessoa e pedir para ele, tá? Então, nesse site aqui é interessante que a pessoa ela não cobra, ela só cobra o envio, né? O correio para mandar para você o kefir, né? Nesse outro link aqui, deixa eu ver se vai abrir. Até que está rápido, né? Probióticos Brasil, né? Já é uma coisa mais comercial, tá? Existe um custo. Ele vai cobrar para mandar para você. E é um custo acima do que é o custo somente da postagem, tá? E você encontra até no Mercado Livre, por incrível que pareça, tá? Fornecedores de grãos de kefir que vende o grãozinho e vão mandar isso para você. Qualidade? Não sei, tá? Eu nunca comprei. Então, eu comecei com essa brincadeira aqui na minha casa com uma aluna de iniciação científica que me ensinou. Depois, o meu kefir que eu congelei, eu perdi. E um professor amigo meu aqui, o professor Messias, do condomínio, falou: Silvaldo, eu tenho, quer? Eu faço direto, eu quero. E o material que ele me passou é muito bom e é o que eu estou com ele até hoje também, né? E engraçado que a minha aluna, né, a Lohana, ela perdeu as sementes dela. Aí o professor, o senhor tem ainda aquela semente? Eu falei, não, mas eu recebi de uma outra pessoa, está muito bom e eu passo para você. Aí eu devolvi para ela. Então é interessante na sua cidade, né? Se você tiver amigos, mais de uma pessoa, várias pessoas que fazem, né? Sempre tem um que é mais cuidadoso, se você perder, ele pode te devolver a sua própria semente que você doou para ele, né? Alguma pergunta nesse aspecto? Bom, gente, para mim finalizar, né, eu vou falar para vocês algumas receitas, formas de consumir o kefir, tá? Alguém está com o fone aberto aí, tá dando um barulhinho aqui. Então, gente, se vocês entrarem na internet, tem muitas receitas de como consumir, como fazer, vocês vão encontrar isso tudo lá, né? Aqui em casa, por exemplo, a gente gosta de consumir muito no café da manhã com frutas, né? Então, eu tenho aqui, por exemplo, o kefir semeado, sem os grãozinhos, no pote, para a gente consumir ela naquela consistência mais de mingau, né? De cremosa. E tem aquele engarrafado que eu passei na peneira, que ele é mais consumido como bebida, como iogurte mesmo, né? Aí você pode botar mel, botar ameixa, bater com frutas, né? E fazer tipo um iogurte natural, né? Ou na forma cremosa, deixa eu mostrar para vocês, né? O kefir, eu chamo de kefir overnight, né? Se você for adepto, né, aos cereais e às frutas vermelhas, né? Com fruta é muito bom, né? Então aí no café da manhã, né, eu pus algumas frutinhas aí, mas lógico, frutas vermelhas, morango, vários tipos de fruta, né? Você tem essa consistência muito agradável de você consumir dessa forma com frutas, né? A gente gosta muito, né? Eu e a Luciana, a Helena nem tanto, a Laura gosta bastante, né? Pode pôr mel, etc, né? Aí a arte e a criatividade depende do consumidor, né? Deixa eu ver outra forma de consumir. A coalhada de kefir, chamada de coalhada síria, coalhada grega, né? A gente faz a coalhada com kefir. Então, aqui, isso foi uma amiga que me ensinou a fazer aqui de Campos, né? Você pega o leite filtrado, tem que ser aquele que passou pela peneira, né? E coloca num coador, tipo coador de café, esse coador de nylon, tá? Porque ele é legal de nylon, filtra muito bem, né? Você coloca uma tampa com uma xícara grandona e deixa na geladeira. Esquece, de um dia para o outro. Fica lá na geladeira coando,
né? Para o vídeo não ficar muito grande, né? Aí a gente fez 2 pequenos vídeos para mostrar para vocês a coalhada, né? Então, depois que passou de um dia para o outro, né? Você tira lá, você vê a quantidade de soro que está na xícara. Tem um amigo que diz que consome esse soro, essa água, porque ali você tem os ácidos, principalmente, né? A parte ácida do kefir vai com a água, né? E aqui fica mais a parte precipitada do kefir, que é as proteínas, as vitaminas, a coalhada que a gente chama, né? Essa coalhada ela tem uma consistência muito cremosa se você fazer com leite integral. Se você fizer com leite semidesnatado ou desnatado, ele vai ter um aspecto mais de coalhada mais seca mesmo, né? Mas você pode colocar, mesmo com leite desnatado ou semidesnatado, né? Você pode colocar um pouco de azeite, sal, né? E você, então, bate bem, mistura bem, e aí ele fica bem cremoso também, né? E com a consistência deliciosa, tá? É muito cremoso. Se você quiser decorar, né, essa coalhada num prato, isso é artes da Luciana aí, né? Coloca um azeitezinho pode pôr um coentrozinho, uma salsinha, uma cebolinha, né? Passa no nacho ou nesses biscoitinhos. É muito gostoso, tá? É bom. Não é só propaganda, não. Você pode fazer muitos pratos com essa coalhada, tá? Quisera eu morar lá perto do Geraldo, né? Lá em Cheddar, pegar aqueles pães com levain dele lá, para passar a nossa coalhada de kefir, né? Ou então, né, a Luciana também faz um quibe, aliás, ela é especialista em quibe, né? Ela faz quibe cru, quibe assado, né? O frito é o que a gente menos faz aqui em casa, né? Com essa coalhada de kefir é muito bom, né? Você tem os pães da Maristela aí do lado? Também os Moram pães perto? Que bom que você lembrou, Marcelo. Nossa, mãe, esses pães da A Maristela de torturadora manhã, mor do porcaria. no café da manhã, né? Da turma da porcaria. Ela tá aí? Maristela tá aí não, né? Eu a vi mais cedo aí, eu não sei se ela continua. Acho que Tô sim, tô ouvindo. minha palestra está muito grande. Eu estou acabando, tá, gente? Falta Não, só tá, não, pouquíssimo. tá ótimo. Tá Adorei a ótima, ideia. maravilhosa. Ó, quem conhece araçaboi da nossa turma aí? Alguém conhece? O araçaboi é uma fruta da Amazônia, da Mata Atlântica, da região norte, né? O pessoal do norte conhece muito essa fruta, ela é chamada de fruta iogurte, tá? Entra na internet, vocês vão encontrar muitos vídeos da fruta iogurte ou araçaboi, né? Eugênia, não esqueci o nome, é Eugênia não sei o quê, é uma mirtácea da mesma família da goiaba, do, da, do jambo, do jamelão, etc. Tá? É uma fruta que tem uma pele, parece um pêssego, mas ela é muito ácida. Tá? Então, uma frutinha dessa, ela tem normalmente aí uns 7, 8 centímetros de diâmetro. Você coloca num litro de leite e essa fruta, ela cai no chão e ela não apodrece. Ela chega a desmanchar, mas sem apodrecer. Então, ela tem conservantes naturais. Isso tem sido bastante estudado, vários artigos científicos, né? E ela é uma fruta ácida igual limão. Então, quando você bate com o leite já assume consistência de iogurte instantaneamente, por causa da acidez, provavelmente algumas enzimas que essa fruta tem. E ela tem um odor, um cheiro peculiar, mas que não esconde o sabor das outras frutas. Então, você pode pôr só um pouquinho de morango, tá? Junto com o araçaboi, e você já faz o iogurte. Aí você fala, mas o componente, vamos chamar assim, o componente probiótico. Aí você adiciona o kefir, né? Aí eu falei, eu quero que ele fica vermelhinho, bota pitaia vermelha. A pitaia vermelha, ela dá aquela cor linda no iogurte. Você botar um pedacinho minúsculo de pitaia já vai
ficar vermelho e incrível, gente, com sabor de morango. Se você pôr pêssego, fica com sabor de pêssego. Se você pôr abacaxi, fica com sabor de abacaxi e assim por diante, tá? Então, você tem ali o corante natural, o emulsificante natural, que é a pitaia, né? O acidulante natural, o emulsificante, que é o araçaboi, né? E você tem o probiótico, que é o seu kefir feito em casa, né? A gente faz isso em casa porque eu tenho um pé de araçaboi aqui em casa, né? Produz muito para nós e eu ainda dou para os vizinhos, tá? Uma planta muito legal, tá? Bom, quem quiser estudar sobre kefir, né? Clica aqui nas referências científicas, depois lá, quando a gente depositar esse material lá na página com o Marcelo, né? Que vai abrir aí uma compilação de alguns artigos científicos, né? Alguma dessas coisas, principalmente a parte de efeito probiótico, a gente tirou de alguns trabalhos que a gente leu, tá? Não vou entrar em detalhes. O objetivo não é esse, né? Mas o artigo que eu mais usei na apresentação para vocês é esse aqui de uma equipe de pesquisadores brasileiros, né? Do Paraná, e que tiveram colaboração com outros pesquisadores argentinos, né? Escreveram uma revisão muito boa, né? Sobre o kefir de leite, né? Bom, gente, era isso que eu tinha para apresentar para vocês, né? Desculpem se demorou demais a apresentação, tá? Mas, assim, foi feito com o maior carinho para vocês, tá? Desculpem meu tempo exagerado na apresentação.